Será que eu estaria exagerando se eu dissesse que todas as famílias do Brasil, de maneira direta ou indireta, são afetadas por doenças emocionais? Veja, tem tanta gente que está sofrendo por causa de depressão, transtorno de ansiedade. Essas são as mais comuns, talvez, né? Mas tem tantas outras modalidades de doenças emocionais que têm afetado as pessoas, que têm, de alguma forma, feito essas pessoas sofrerem e a família também sofre. A pergunta é: como é que o cristão se comporta diante das doenças emocionais? O que que a Bíblia fala sobre isso e como é que a religião, como é que esse contato com Deus pode nos ajudar a superar essas doenças? No programa de hoje nós vamos tratar sobre esse assunto e eu acho que vai ser muito útil para você. Então não sai daí, porque está apenas começando o seu Fé para hoje. Antes de continuarmos o nosso assunto sobre doenças emocionais, eu quero te dar um presente que vai ajudar você nesse tratamento, nesse processo de cura das doenças emocionais. É o DVD O Sentido da Fé. E por que ele vai te ajudar? Porque quanto mais você se aproxima de Deus, mais forças você tem para seguir no seu tratamento. No DVD O Sentido da Fé, você vai encontrar temas como, por exemplo, fé e o pecado, fé, graça e obediência. São 15 temas para você se aprofundar no texto bíblico e ele vai aí para sua casa de graça. É isso mesmo, sem custo algum. Um DVD com a capa linda, como você está vendo, e com um conteúdo fantástico que eu gravei e que vai com todo o carinho aí para sua casa. É só você entrar em contato conosco, ou pelo telefone, operadora 12 21 27 31 21. Esse telefone no horário comercial, tá bom? Você vai falar com a equipe da Escola Bíblica, fazer o seu cadastro e o DVD vai para sua casa. A segunda forma é entrando no site biblia.com.br. Lá você vai fazer o cadastro e da mesma forma o DVD vai para sua casa. E a terceira forma é apontando a câmera do seu celular para esse QR Code que está na tela. Vai abrir um link, você clica nele, faz o seu cadastro e o DVD vai do mesmo jeito para sua casa de graça. Ele vai de graça porque os Anjos da Esperança já pagaram os custos e eu agradeço a você que é Anjo da Esperança. E se você ainda não é Anjo da Esperança, gosta do Fé para Hoje, se torne um para que esse programa continue pregando o Evangelho para muitos lugares. Peça o DVD, vai de graça para você. As doenças emocionais derrubam muitas pessoas e afetam a família também. Mas elas são piores ainda porque não acontecem apenas aqui. Muitas vezes, essas doenças se refletem no corpo. Os especialistas chamam isso de doenças psicossomáticas. Psicossomático vem da junção de duas palavras de origem grega: psique, que significa alma, e soma, que significa corpo. Ou seja, uma doença psicossomática é aquela que tem origem na alma ou no psicológico, gerando consequências também físicas no corpo. Uma parte significativa das doenças que nós temos no corpo nascem na nossa mente. É por isso que é tão importante conhecê-las. Mas eu gostaria de agora me concentrar na talvez mais conhecida doença emocional, que é a depressão. O site do Ministério da Saúde do Brasil nos dá alguns esclarecimentos. A depressão é um problema médico grave e altamente prevalente na população em geral. De acordo com o estudo epidemiológico, a prevalência da depressão ao longo da vida no Brasil está em torno de 15,5%. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a prevalência da depressão na rede de atenção primária de saúde é 10,4%, isoladamente ou associada a um transtorno físico. De acordo com a OMS, a depressão situa-se em quarto lugar entre as principais causas de ônus
respondendo por 4,4% dos ônus acarretados por todas as doenças durante a vida. Ocupa o primeiro lugar quando considerado o tempo vivido com incapacitação ao longo da vida, que é de 11,9%. A época comum do aparecimento é o final da terceira década da vida, mas pode começar em qualquer idade. Estudos mostram prevalência ao longo da vida em até 20% das mulheres e 12% dos homens. Esses dados são alarmantes, não é? Eles nos indicam que cerca de 20 milhões de pessoas sofrem com a depressão no Brasil. Mas, embora os dados indiquem que ela é mais comum na terceira década de vida, os consultórios dos psiquiatras e psicólogos estão abarrotados de adolescentes que sofrem de depressão também. O site da Organização Pan-Americana de Saúde diz que as condições de saúde mental são responsáveis por 16% da carga global de doenças e lesões em pessoas entre 10 e 19 anos. Metade de todas as condições de saúde mental começam aos 14 anos de idade, mas a maioria dos casos não é detectada nem tratada. Em todo o mundo, a depressão é uma das principais causas de doença e incapacidade entre adolescentes. O suicídio é a terceira principal causa de morte entre adolescentes de 15 a 19 anos. As consequências de não abordar as condições de saúde mental dos adolescentes se estendem à idade adulta, prejudicando a saúde física e mental e limitando futuras oportunidades. A promoção da saúde mental e a prevenção de transtornos são fundamentais para ajudar adolescentes a prosperar. A prática da automutilação tem se espalhado muito entre os adolescentes e essa é uma prática muito grave. Aqueles adolescentes que praticam isso precisam ser encaminhados para um serviço de saúde com urgência. Estima-se que 62 mil adolescentes morreram em 2016 como resultado de autolesão. O suicídio é a terceira principal causa de morte entre adolescentes mais velhos, de 15 a 19 anos. Quase 90% de todos os adolescentes do mundo vivem em países de baixa ou média renda. No entanto, mais de 90% dos suicídios acontecem entre adolescentes que moram nesses países. As tentativas de suicídio podem ser impulsivas ou associadas a um sentimento de desesperança ou solidão. Os fatores de risco para o suicídio são multifacetados, incluindo o uso nocivo do álcool, abuso na infância, estigma que dificulta a busca de ajuda, barreira para conseguir os cuidados e acessos aos meios. A comunicação em mídias sociais sobre o comportamento suicida é uma preocupação emergente para essa faixa etária. Não é à toa que o suicídio tem crescido cada vez mais entre adolescentes e jovens. Veja, o suicídio não é a solução para a depressão ou para qualquer outro problema da vida. E se você por acaso está pensando em suicídio, se você já fez planos para o seu suicídio ou talvez esteja prestes a executá-los, não faça isso. Procure alguém da sua confiança, teu pai, tua mãe, o pastor da igreja, um profissional de saúde. Busque ajuda. Nenhuma pessoa deve fazer autodiagnóstico de suas doenças ou mesmo se automedicar. É preciso procurar um profissional da saúde para que ele faça uma investigação e então chegue às causas e ao diagnóstico daquela doença. No que diz respeito às doenças emocionais, essa também é uma verdade. É preciso procurar profissionais. Mas existem algumas causas gerais da depressão e a gente pode ter uma ideia a partir delas. O
O site do Ministério da Saúde nos informa que a depressão tem basicamente 3 causas. A primeira é genética. Estudos com famílias, gêmeos e adotados indicam a existência de um componente genético. Estima-se que esse componente represente 40% da suscetibilidade para desenvolver depressão. A segunda causa é bioquímica cerebral. Há evidências de deficiência de substâncias cerebrais chamadas neurotransmissores. São eles noradrenalina, serotonina e dopamina, que estão envolvidos na regulação da atividade motora, do apetite, do sono e do humor. A terceira causa são eventos vitais. Eventos estressantes podem desencadear episódios depressivos naqueles que têm uma predisposição genética a desenvolver a doença. Talvez enquanto você acompanha esse programa, você comece a se perguntar se o que você está sentindo tem alguma coisa a ver com depressão. Veja, eu não sou médico, não tenho como te dar um diagnóstico, mas se você tem sentido algumas coisas estranhas no seu corpo, na sua mente, uma certa tristeza, é bom você buscar um especialista. Talvez você esteja se perguntando, como é que eu sei se eu estou ou não em depressão? Nunca é demais relembrar que qualquer diagnóstico de doenças deve ser dado por um especialista. No caso das doenças emocionais, psiquiatras, psicólogos são aqueles que sabem e conhecem o suficiente para dar o diagnóstico. Mas o site do Ministério da Saúde brasileiro nos dá algumas dicas para que a gente possa se aproximar de um diagnóstico. Humor depressivo, a sensação de tristeza, autodesvalorização e sentimento de culpa. Acreditam que perderam de forma irreversível a capacidade de sentir prazer ou alegria. Tudo parece vazio, o mundo é visto sem cores, sem matizes de alegria. Muitos se mostram mais apáticos do que tristes, referindo sentimento de falta de sentimento. Julgam-se um peso para os familiares e amigos. Invocam a morte como forma de alívio para si e familiares. Fazem avaliação negativa acerca de si mesmo, do mundo e do futuro. Percebem as dificuldades como intransponíveis, tendo o desejo de pôr fim a um estado penoso. Os pensamentos suicidas variam desde o desejo de estar morto até planos detalhados de se matar. Esses pensamentos devem ser sistematicamente investigados. Retardo motor, falta de energia, preguiça ou cansaço excessivo, lentificação do pensamento, falta de concentração, queixas de falta de memória, de vontade e de iniciativa. Insônia ou sonolência. A insônia geralmente é intermediária ou terminal. A sonolência está mais associada à depressão chamada atípica. O apetite geralmente é diminuído, podendo ocorrer em algumas formas de depressão aumento do apetite, com maior interesse por carboidratos e doces. Redução do interesse sexual, dores e sintomas físicos difusos como mal-estar, cansaço, queixas digestivas, dor no peito, taquicardia e sudorese. Se você por acaso se identificou com um ou dois desses sintomas, busque ajuda, busque um especialista para investigar o seu caso. Agora, quando a gente pensa na questão da fé e as doenças emocionais, a gente precisa também refletir com bastante cuidado, porque infelizmente alguns religiosos têm pensamentos errados a respeito das doenças emocionais, que acabam atrapalhando o tratamento e a cura. A gente precisa pensar com muito cuidado nessa questão da fé e as doenças emocionais. Eu preciso te falar uma frase e gostaria que você gravasse ela. Depressão não é falta de fé.
Infelizmente, alguns religiosos mal informados ainda fazem essa ligação entre depressão e falta de fé, mas isso não tem nada a ver. Existem muitos personagens bíblicos que tiveram momentos depressivos e eram homens e mulheres de grande fé. E eu quero falar sobre alguns deles a partir de agora. Mas antes eu preciso te fazer uma observação. Eu não sou psicólogo e não tem como a gente diagnosticar um personagem bíblico como tendo depressão. Nós observamos muitos personagens que tiveram momentos de tristeza profunda. Eles estavam com depressão? Não sei, mas o exemplo deles pode nos ajudar a saber como lidar com essa questão quando acontecer conosco. Talvez o mais conhecido da Bíblia, que passou por um momento de depressão, é Elias. Elias foi um grande profeta de Deus, mas que passou por um momento em que desejou a morte. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida, não sou melhor que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. 1 Reis 19, 3-5. O que Elias estava sentindo era uma sensação muito semelhante àquela que as pessoas que têm depressão às vezes sentem. Aquela sensação de que não vale mais a pena viver, de que é melhor deixar de existir. Veja, ele era um grande homem de Deus, um profeta, tinha muita fé, mas passou por um momento de depressão ou um momento depressivo, como você queira chamar. O que nós precisamos observar em Elias é que a falta de fé e a depressão não tem ligação alguma. Pessoas que têm muita fé podem sim passar por momentos de depressão. Outro exemplo bíblico são os filhos de Corá. Eles são escritores de um salmo, o Salmo 88, e lá nós também vemos momentos de muita tristeza. Tenho sofrido tanto que a minha vida está à beira da sepultura. Sou contado entre os que descem à cova. Sou como um homem que já não tem forças. Fui colocado junto aos mortos. Sou como os cadáveres que jazem no túmulo, dos quais já não te lembras, pois foram tirados de tua mão. Salmo 88, 3-5. Outro autor bíblico que passou por momentos de profunda tristeza foi o grande rei Davi, escritor dos Salmos. Em alguns dos seus salmos, ele está tão triste que ele consegue transparecer isso no seu texto. Eu quero ler 3 referências para você perceber que grandes homens de Deus como Davi também passam por depressão. Tristezas de morte me cercaram e torrentes de impiedade me assombraram. Salmo 18:4. A minha alma consome-se de tristeza. Fortalece-me segundo a tua palavra. Salmo 119, 28. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado. Consumidos estão de tristeza os meus olhos, a minha alma e o meu ventre. Salmo 31, 9. De maneira alguma, nós podemos dizer que Davi não tinha fé, mas mesmo sendo um homem de muita fé, passou por momentos de tristeza. O profeta Jeremias também passou por isso. No capítulo 8, versículo 18 do seu livro, ele diz: a minha alma desfalece em mim. Era muita tristeza. Portanto, deixa eu te fazer um pedido. Nunca mais permita que alguém faça a ligação entre falta de fé e depressão. Você já entendeu, não é? Que depressão não é falta de fé. Outro erro que infelizmente nós encontramos dentro do mundo cristão
é que algumas pessoas dizem que procurar um psiquiatra ou um psicólogo se configura em pecado ou afronta a Deus. Veja, quem fala um negócio desse não conhece o texto bíblico, não sabe que Deus deu talentos para pessoas cuidarem da saúde dos seus filhos. Depois que o pecado entrou, é necessário que os médicos trabalhem para tentar diminuir os efeitos do pecado em nós. Portanto, se você tem depressão, transtorno do pânico ou qualquer outro tipo de doença, você pode e deve procurar um médico, um especialista na área. Não tem nenhum problema nisso. É importante ressaltar que a depressão e os outros transtornos emocionais pelos quais os seres humanos podem passar não serão curados apenas com oração e leitura da Bíblia. É lógico que Deus tem poder para curar qualquer doença de maneira milagrosa. Contudo, isso não acontece a toda hora. É exatamente por isso que chamamos de milagre. Acontece quando Ele quer e se Ele quiser. Na maioria das vezes, Deus usa a medicina para curar seus filhos. Ele pode fazer milagres e faz, mas na maior parte das vezes ele usa o meio da medicina para curar seus filhos. E a gente não pode ficar nos extremos, achando que só uma ou outra coisa funciona. Deixa eu te explicar melhor. Algumas pessoas dizem que é apenas a medicina, que não tem nada de influência espiritual na cura das pessoas. No outro extremo, estão os outros que dizem que é só espiritualidade, que a medicina não precisa ser usada. Veja, o tratamento para as doenças emocionais e para as outras também é multidisciplinar. O Dr. Antônio Maspoli, da USP, escreveu um artigo sobre a influência da fé na cura das pessoas, muito interessante. Pesquisas demonstram que atividades como meditar e orar podem auxiliar outras pessoas com depressão a reduzir a solidão, a sensação de isolamento e também impedir que o paciente fique obsessivamente ruminando seus problemas. O envolvimento religioso parece capacitar indivíduos com doenças graves a lidar melhor com esta experiência e a vivenciar um crescimento psicológico a partir da experiência religiosa. Sempre é preciso que nós façamos a nossa parte. Como eu te disse, não é só Deus e não só o homem. É uma integração de movimentos e de atividades. E existem algumas coisas que nós podemos fazer para manter ou preservar a nossa sanidade mental, o nosso equilíbrio emocional. Existem algumas ações que são bem efetivas. A adolescência é um período crucial para o desenvolvimento e manutenção dos hábitos sociais e emocionais importantes para o bem-estar da mente. Estes incluem a adoção de padrões de sono saudáveis, exercícios regulares, desenvolvimento de enfrentamento, resolução de problemas e habilidades interpessoais, e aprender a administrar emoções. Ambientes de apoio na família, na escola e na comunidade em geral também são importantes. Caso você não tenha nenhuma doença emocional e queira se prevenir, os especialistas dão alguns conselhos. Eles podem ser resumidos com a frase manter um estilo de vida saudável. De maneira mais específica, seguem alguns conselhos para quem quer prevenir a depressão. Tenha uma dieta equilibrada, pratique atividade física regularmente, combata o estresse concedendo tempo na agenda para atividades prazerosas. Evite o consumo de álcool, não use drogas ilícitas, diminua as doses diárias de cafeína, tenha uma rotina de sono regular e não interrompa tratamentos sem orientação médica. O livro A Ciência do Bom Viver, da Casa Publicadora Brasileira, sugere 8 remédios naturais que podem promover a saúde de qualquer pessoa
e não tem contraindicações. Ar puro, luz solar, abstinência, repouso, exercício, regime conveniente, uso de água e confiança no poder divino. Eis os verdadeiros remédios. Toda pessoa deve possuir conhecimento nos meios terapêuticos naturais e da maneira de aplicá-los. Nós estamos chegando ao final desse programa, no qual falamos sobre a fé e as doenças emocionais. Eu tenho algumas expectativas em relação a você. Eu espero que você tenha compreendido que depressão, por exemplo, não é falta de fé, ou qualquer outra doença emocional ou física, não é falta de fé. São coisas que nos atingem porque nós vivemos em um mundo de pecado. Mas mais do que isso, eu quero que você tenha entendido que é preciso buscar ajuda, que você precisa ir até um psicólogo, um psiquiatra, buscar o pastor da sua igreja e nesse tratamento multidisciplinar você vai melhorar. Sabe, não dá para ficar sofrendo sozinho ou sozinha. Você precisa buscar ajuda e eu estou te incentivando a isso. Se você está pensando em suicídio, se você está com depressão, busque ajuda. Deus vai ajudar você através dos profissionais. Mas eu quero terminar com o exemplo de Elias. Lembra que Elias teve aquele momento que ele pediu a morte? Naquele contexto tem aqui uma passagem que eu gosto muito, que está aqui em 1 Reis, capítulo 19, no versículo 9, que diz assim: Ali entrou numa caverna e passou a noite, e a palavra do Senhor veio a ele: O que você está fazendo aqui, Elias? Eu não sei se você prestou atenção no que Deus disse. A pergunta de Deus foi: o que você está fazendo aqui, Elias? Essa pergunta não foi feita por alguém que estava de longe, que estava fora da caverna. Essa pergunta foi feita por alguém que estava dentro da caverna com Elias. Ou seja, no pior momento da vida de Elias, Deus estava lá com ele. Por isso ele pergunta: o que você faz aqui, Elias? Deixa eu te falar uma coisa, nos piores momentos da sua vida, nos momentos de maior tristeza, você pode ter certeza que Deus está ali com você. E Ele está perguntando: o que você faz aqui, filho? Mas o final de Elias é mais interessante ainda. E aqui no capítulo 2, no versículo 11, diz o seguinte: De repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo puxado por cavalos de fogo que os separou, e Elias foi levado aos céus num redemoinho. Você parou para pensar? O homem que pediu a morte nunca morreu. Ele foi levado para o céu vivo e não conheceu a morte. Deus tratou de Elias e o curou. Veja, você está passando por depressão, por ansiedade, por algum problema emocional? Busque ajuda na medicina e em Deus, e você vai alcançar a sua cura, o tratamento, a sua melhora. Não sofra sozinho, busque ajuda.